Carta de Paulo aos Gálatas. Glória a Deus. Capítulo 3. Diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Porque vocês costumavam ver o significado da morte de Jesus Cristo tão claramente como se eu tivesse exibido diante de vocês um quadro com o retrato de Cristo morrendo na cruz. Só gostaria de saber uma coisa: vocês receberam o Espírito Santo pela tentativa de guardar as leis judaicas ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhes deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa em obedecê-las agora os fará cristãos mais fortes? Vocês sofreram o Evangelho e agora vão simplesmente jogar tudo pela janela? Mal posso acreditar nisso. E eu lhes pergunto de novo: aquele que lhes dá o poder do Espírito Santo e opera milagre no meio de vocês, faz isso como resultado das suas tentativas de obediência às leis judaicas ou pela fé com o qual receberam a palavra? Abraão teve a mesma experiência. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Daí se pode ver que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm fé. As Escrituras previram esse tempo quando Deus justificaria também os gentios mediante a sua fé. Deus falou a esse respeito a Abraão muito tempo atrás, quando disse: eu abençoarei aqueles que, em todas as nações, confiarem em mim como você. E assim acontece. Todos aqueles que são da fé participam da mesma bênção que Abraão, homem de fé, recebeu. Já aqueles que confiam que as leis judaicas podem salvá-los estão debaixo da maldição, pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que, em qualquer tempo, quebrar uma só das leis que estão escritas no livro da lei. Por conseguinte, é claro que ninguém jamais pode ser justificado pela tentativa de guardar as leis judaicas, porque Deus mesmo disse que o justo viverá pela fé. Como esse caminho de fé é diferente do caminho da lei, como dizem as Escrituras: aquele que praticar o que a lei manda, viverá por ela. Entretanto, Cristo nos comprou e nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito nas Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Amém? Meus irmãos, quando a gente assume uma posição de pastor, né, você tem que alertar. Vendo pelo lado, já que Deus faz essa figuração, né, da ovelha, pastor, quando se tem ou surge ou aparece ou surge ou se tem uma descoberta de um novo vírus, de um novo tipo de doença que ataca o rebanho, seja ele bovino, caprino, ovino,
O que o dono desse rebanho ele faz? Ele vai dar um remédio, né? Remédio não, porque ele vai dar uma vacina para prevenir, então, essa doença, né? Que essa doença não toque, né, no seu rebanho. Então, quando nós percebemos alguns tipos de doenças que aparecem, nós temos que, então, vacinar o rebanho para prevenir eles de certas coisas. Não que isso seja novidade, mas como as pessoas, eu falei esses dias aqui sobre a peste negra, né? As pessoas pensam que a peste negra desapareceu, mas ela mata a gente nos Estados Unidos até hoje. E são doenças que as pessoas pensam às vezes está erradicada, né? Agora tem surto aqui na região de meningite, né? Quem tem bebê em casa tem que levar para vacinar o quanto antes, porque está acontecendo um surto de meningite na região aqui, principalmente em Tijucas, muitos casos até inclusive de morte, né? Mas tem doenças que nós pensamos há uma grande tentativa, né, de que essas doenças sejam erradicadas, pelo menos num país ou no outro, ou numa região, só que podem surgir casos, né? E essa doença aqui, eu vou tratar, é meio pesado, mas eu vou tratar como doença, judaizar o evangelho, né? E isso é perigoso, isso faz mal. E eu percebo, através das redes sociais, que esse movimento está crescendo, principalmente por culpa das igrejas que gostam de mesclar o cristianismo com as práticas judaicas, né? As igrejas que mantêm, vamos assim, de coisas simples que podemos notar, igrejas que preservam a bandeira de Israel, deixa pendurada no altar, no púlpito, ou na parede, igrejas que mantêm a arca, né? A arca da aliança, né? Igrejas que mantêm objetos assim, a menorá, né? Aquele candelabro, né? Que gostam de preservar, que quando tem a festa de Pentecostes, eles fazem culto do Pentecostes na igreja, e querem preservar. Alguns pastores, infelizmente, quando chega um casamento, às vezes gosta de usar atributos do judaísmo, usa a kippá, né? A kippá, se ele souber, a kippá foi introduzida no judaísmo, não tem nem 100 anos, né? Não existia a kippá, aquele chapeuzinho assim. Nos tempos de Jesus não existia aquele tipo a kippá, ela não existia, ela foi colocada no tempo, né? Aquele outro, o manto sacerdotal, lá tem um nome, aquilo eu não lembro, né? Aquele branco com as listras azuis, assim, né? Querem usar aquilo. Agora uns deixam a barba crescer para ficar que nem os judeus ortodoxos, né? Não é a modinha, dentro da igreja mesmo, né? Nós vemos uma igreja que tem feito isso, né? Para parecer mais judaica, né? Uma construiu um templo, né? Com objetos e tudo. Então, está trazendo muito esse judaísmo, e nós vemos o apóstolo Paulo, um judeu, um homem que nós sabemos que se criou aos pés do melhor dos mestres judaicos, do que ensinava mesmo, que era considerado alguém de muito respeito, né, que era Gamaliel. Não creio que Paulo seria o segundo Gamaliel, porque Paulo não tinha esse... o Paulo era um guerreiro, né? Ele queria passar a faca em todo mundo, né? Mas ele se torna um Gamaliel, então, de Jesus Cristo, né? Ele se torna um Gamaliel cristão, sendo ele, depois de Jesus, o homem com mais conceito no Novo Testamento. Mas, enfim, ele criado com toda a ortodoxia, com toda as leis e todos os atributos, né, do judaísmo,
ele se desfaz de tudo isso, de toda essa religiosidade, ele entende a mensagem da cruz. E ele, sendo o maior exemplo, exatamente Paulo se torna o objeto de exemplo, né? A pessoa como exemplo para se firmar que Deus estava quebrando aquele regimento passado e havia colocado um regimento novo, né? Por isso a nova aliança, por isso um novo plano, por isso tudo, né? Então Paulo é o exemplo disso, porque melhor do que Pedro, porque Pedro, nós lemos no dia do nosso curso aqui de terça, que os homens do Sinédrio observaram a fala de Pedro, a forma dele apresentar a defesa do Evangelho, eles comentarem e verem o que Jesus havia feito na vida de Pedro, porque Pedro antes era um grossão, era alguém que não sabia se comunicar, que não sabia falar, mas Paulo não. Paulo era um homem que tinha educação, Paulo era um homem que havia recebido as instruções mesmo, ele tinha conhecimento. Então, para alguém que tinha tudo que Paulo, todos os atributos que Paulo tinha, quebrar isso e se desvincular de tudo isso, foi realmente um grande quebra que Jesus fez na vida dele, né? Realmente quebrou o vaso ali mesmo, para refazer, né? De um jeito agora correto. Então nós temos ele como exemplo quebrando todas as práticas judaicas. Então como eu tenho percebido, né, e o povo é assim, nós pregamos aqui 2 horas, 4 dias da semana, né? Então são 4 dias da semana, são 2 horas de pregação, mas pega lá um quadrinho que alguém compartilhou no Facebook, toma aquilo com mais verdade do que aquilo que nós estamos pregando aqui, né? Infelizmente é assim, porque as pessoas são muito ligadas à imagem, né? Então se põe um fundo bonito, uma letra mais não sei o que e tal, então se as pessoas veem aquilo, é interessante que Paulo até fala aqui, né? Ele diz, vocês tinham entendido a morte de Cristo na cruz como se eu tivesse apresentado um quadro para vocês, porque tudo que é apresentado com imagem fixa melhor. O homem é por imagem, né? Por isso que idolatra tanta imagem, né? Então o que acontece? Então, como as pessoas têm a tendência a, às vezes, ter isso como verdade, porque é melhor apresentado através de uma foto, através de uma imagem, eu preciso também ter a minha consciência limpa, que apesar de você ter sido levado por imagem, a palavra da verdade você recebeu. E como esse judaísmo, não vou dizer o judaísmo, mas esses judaizantes têm crescido dentro das igrejas cristãs e estão arrebanhando muitas pessoas, fazendo elas voltarem à maldição que foi quebrada por Cristo, então cabe a mim, né, vaciná-los contra isso. Né? Então é a primeira coisa é o primeiro efeito que essa palavra precisa ter nessa noite. O segundo efeito é de nós observarmos tudo que Deus fez. Porquê que Deus fez dessa forma? Nós aprendemos aqui que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, é soberano, pode todas as coisas, sabe de todas as coisas e principalmente escreveu todas as coisas, né? O Salmo 134, né, que diz que Deus já escreveu toda a história, né, da vida do salmista. Então, nós sabemos que Deus sabe o dia de amanhã, aí nós nos perguntamos, então, por que Deus, que é uma grande, de quem vai contra essa teologia que nós cremos hoje, afirma, diz, então Deus está fazendo nós de boa, para que botar nós aqui, se Ele já sabia de tudo, e não sei o quê. Só que é o seguinte, irmãos, a grande lição aqui, o grande intuito de Deus é nos levar a Ele. E o que é nos levar a Ele? É você estar num culto como esse? Não. Nos levar a Ele é você cantar? Não. Nos levar a Ele é uma vida de total dependência de Deus. E aí, quando nós entendemos por total dependência, muita gente acha que está na dependência de Deus e não está, né?
Quando você passa um processo, às vezes Deus faz uns processos com você assim, que deixa você sem nada, sem amparo nenhum, para que você dependa exclusivamente dele, para você ter um pouco de noção daquilo que ele quer para nós. Então, Deus chamou o homem para a salvação. Mas para a salvação vem pelo quê? Pela fé. Então, se a fé, nós aprendemos que também, o que Abraão é? Pai da fé. Mas qual é a principal característica de Abraão? Porque a fé é obediência, né? Nós já aprendemos isso aqui. São duas letras que resumem muita profundidade disso. A fé que Deus quer não é de crença, é fé sim de obediência. Então, Abraão, em verdade, ele é o pai da obediência, né? Por quê? Porque ele diz, pela obediência, Deus falou algo para Abraão e Abraão foi em obediência, né? Ele foi em obediência. Tudo que Deus falava para ele, ele fazia. Ele chegou ao ponto de esticar o próprio filho num altar em obediência, né? Então, o que acontece? O grande trunfo é esse. A grande luta. Tem gente que diz, Satanás, eu tenho um problema lá em casa, que eu não consigo dormir. Tem um demônio que me atribula. Eu começo a dormir e começo a sonhar com coisa ruim. Outro diz, um demônio tentou me derrubar da moto hoje. Porque não sei o quê. Porque eu vi vulto. Porque eu vi isso. Irmão, o grande negócio de Satanás não é ficar fazendo você não dormir. O grande negócio de Satanás não é ficar perturbando você dentro de casa. O grande negócio de Satanás é fazer aquilo que ele não conseguiu obedecer, né? Então, a obediência é a chave da história do homem para o caminho da salvação. Porque somos salvos pela obediência, somos salvos pela fé. O amor de Deus, amor ágape que ele quer, é o amor que você faz, não é que você sente, né? Então, é o amor que você faz o quê? Aquilo que ele manda. Então, a grande luta é justamente tentar levar para você um outro meio de salvação que não seja pela obediência. Por isso que por muitos anos Deus batalhou com isso, porque as pessoas queriam chegar a algum lugar por outros meios. Eu preciso de chuva, então vamos lá no Deus da chuva. Eu preciso agora da colheita, eu preciso que a terra fique fértil, então vamos lá na deusa da fertilidade. Eu preciso agora que tenha a colheita, então vamos no Deus da colheita. O povo sempre se inclinava para esse tipo de coisa, sempre saindo da dependência de Deus, né? E acabar dependendo de algo que não vai trazer nada para eles, né? Então, o que acontece? A grande batalha aqui, o grande campo de batalha é justamente para fazer você desobedecer. Para nós não entender assim, então Deus está brincando. Não, Deus está trazendo, Ele mandou Jesus justamente para nos trazer a Ele, né? Por isso que a salvação é por Cristo, mas a santificação é pelo homem, né? Então ele manda Cristo para a salvação, porque não conseguíamos cumprir todas as leis que Deus... E daí você diz assim, mas as leis não foram dadas por Deus? Foram dadas por Deus. Só que Deus, se nós ir por um caminho lógico, Deus deu uma lei impossível de ser cumprida. Porque a lei não foi dada por ele? Foi dada por ele. O apóstolo Paulo, no texto aqui, não está dizendo que era impossível ao homem cumprir essas leis? Aí você diz assim, aí é que eu vejo que Deus está brincando mesmo. Brincou com esse povo hebreu e judeu até o dia de hoje. Por quê? Porque Deus está colocando então uma lei impossível dos homens cumprir? É justamente isso. Deus coloca algo impossível para o homem cumprir, para que exatamente o homem volte toda a sua necessidade para ele. Entende?
É como você pega uma criança que queira fazer algo que ela não pode. E que você sabe que ela não vai alcançar. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo simples aqui. Ela quer pegar algo que está numa altura difícil para uma criança alcançar. E aí você diz assim, e ela diz, não, mas eu quero pegar. Aí você diz, tá bom, pode ir. Você sabe que é impossível para ela pegar aquilo. Mas você permite, para que, você precisa às vezes permitir isso. Os pais e mães. Para que eles entendam que ainda eles têm a dependência de você. Quando a gente chega nos 15 anos, a gente quer dizer assim para os pais, né? Qualquer coisa eu vou morar fora e não sei o quê, porque eu já cresci, vocês não mandam em mim. Pois é. Aí o pai e a mãe dizem, então vai. Tem pai e mãe que rasteja, né? Faz errado. Não, meu filho, pelo amor de Deus. Não, vai. Vai, vamos ver até onde você aguenta. Vamos ver até quando você vai aguentar. Vai lá. Ainda mais se ele tem um empreguinho, né? Que ele ganha ali uns 800 pila ali, que criança não pode ganhar muito também, né? Senão, né? Mas ganha ali uns 800. Aí ele já pensa que com 800, né? Eu tive um exemplo aqui, né? Aí ele diz, porque agora eu vou morar sozinho, vou fazer uma casa, vou botar um ar-condicionado no quarto, vou fazer... Vem cá, quanto que tu ganha? Eu ganho 1.500. Eu digo, só metade disso já vai do aluguel. O que tu vai fazer com o resto? Né? Então, assim, eles têm aquela noção, né? A noção de 15 anos, né? Que acha que... Então, é mais ou menos o que Deus às vezes diz assim, tá bom, vai, tenta. Tenta. Né? Mas vocês vão ter que ver que para tudo depende de mim. Para ser salvo, depende de mim. Entende? Até na verdade para tudo você depende de Deus. Então o que acontece? Deus fez uma lei impossível justamente para o homem não tomar para si a glória da salvação. Para o homem não tomar para si como se ele fosse capaz de salvar. Então você está entendendo, irmão? O próprio Jesus ele afirma, é impossível ao homem salvar a si mesmo, né? É impossível para o homem alcançar isso. Isso é dom de Deus, é dado por Deus, é graça de Deus. Então é impossível que o homem consiga. E Deus fez justamente isso para que todos, e aí ele já inclui, porque já era plano dele, Deus, eu aprendi, tá, em alguns lugares que passei, alguém dizia assim, Deus viu que estava dando errado, então resolveu fazer um plano diferente. Não, o plano já estava todo ele. Deus não, deu errado Adão e Eva agora, tá bom, vamos fazer assim. Aí daqui a pouco eles, tá dando errado o mundo, eu vou mandar um dilúvio. Entendeu? Ele não resolveu a coisa na hora. Isso já estava tudo pronto para ser feito. Entende? O plano B, que é chamado a vinda de Jesus como Salvador, ela não é um plano que Deus, agora eu não tenho o que fazer, peraí, vou chamar alguém aqui no céu. Não. Entende? Deus já tinha programado, porque o princípio era o verbo e o verbo se fez carne, né? Ele já estava tudo planejado. Então o que acontece? Desde esse plano de vir do judeu e já alcançando, né, povos, tribos, nações de gentílicas que somos nós, né, que Deus amou o mundo e de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo, né? Não é para todos, a salvação não é para todos, né? A Bíblia está deixando bem claro para nós. Então o que acontece? Quando essa graça alcança, vem para outras nações, já era um plano de Deus para que isso acontecesse, que fosse alcançado infinita, saísse só daquela limitação do povo hebreu. Ele já mostrava isso, que a misericórdia dele alcançaria outras nações, porque ele mandou Jonas acertar umas contas lá com os ninivitas, que não era povo hebreu, e mostrando que a misericórdia dele já começava a ser despejada para outros povos, né? Então, dessa maneira,
nós percebemos que, por mais que o povo quisesse cumprir algumas atividades, vamos dizer assim, para se declarar um povo salvo, não iria conseguir, porque as leis, elas eram pesadas. As leis, elas eram... eu vou ser bem claro hoje. Quem aqui consegue cumprir as leis do país? Todos os dias. Né? Não consegue. Porque é um pisca que você não dá, é uma voltinha que você... uma manobra que você não pode fazer, um meio fio que você sobe para largar alguém, né? Ah, tá chovendo, vou largar mais pertinho da porta, você sobe um meio fio, põe a rodinha ali para a pessoa descer, né? Até para ser gentil você acaba transgredindo a lei. Então imagina as leis como elas eram apresentadas, né? Isso aqui não é as leis mandamentos, mas as leis até civis, que Deus também estipulou, porque a nação precisava, né? Nós não temos leis, as leis civis que nós cumprimos são as leis do país. As leis civis que o povo judeu cumpria eram as leis que Deus também dava. Então era impossível. E aí, esse plano, então, que já vinha sido firmado, né, para se cumprir, justamente para trazer os homens, né, voltar a Deus, ter dependência de Deus. E o que acontece é que hoje nós estamos observando muitas pessoas se voltando como se o homem pudesse salvar a si mesmo. E aqui eu não vou falar só daquilo que eu sempre falo, das igrejas que pregam esse evangelho que você vem a Deus, que você vai perder a salvação se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, que as pessoas vivem com medo, né? Ontem eu citei no culto que eu preguei, aquela passagem do 1 João 4,48, né? Que viver com Deus é impossível, o medo não pode fazer parte desse relacionamento. E esse medo que é imposto, porque isso faz bem para a igreja que eu chamo com I minúsculo, né? Igreja prédio, igreja instituição, igreja que gera renda, igreja que enriquece pastor, né? Essa igreja, ela se interessa porque ela precisa fixar as pessoas, nem que seja impondo medo sobre elas. Então elas dizem, se você não vem no culto, você perde a salvação, se você não ora, perde a salvação. Mas não é só isso, né? Isso é algo pós-moderno, né? Mas na antiguidade a grande luta era porque as pessoas queriam se voltar a dizer assim, não, mas Jesus era judeu, Jesus cumpriu as leis, né? Quem viu um vídeo de um muçulmano detonando uma católica que quis falar lá para o muçulmano, e o muçulmano pegou e disse, não, se é para ser seguidor de Jesus, nós somos mais seguidor do que vocês cristãos, porque nós seguimos a lei, nós não comemos carne de porco, nós não sei o quê, e Jesus fez isso, realmente Jesus fez isso para que nós fôssemos liberados disso. É isso que Paulo chama a atenção, né? Que ele diz assim, ei, por que vocês querem voltar a esses rudimentos? Por que vocês querem voltar atrás? Por que vocês querem agora colocar algo que nós já fomos libertos? Algo que nós já não necessitamos mais. E é algo, irmão, que chama atenção, porque é uma cultura, até vou dizer para vocês, é uma cultura bonita. Entende? Tem rituais, né? Porque brasileiro, então, que é afrodescendente, entendeu? Né? Todo mundo tem sangue de um escravo aí correndo nesse corpo aí, né? O mais fiel dos alemãos, os arianos, né? Ele tem, se nasceu no Brasil, não adianta ter uma cruz, irmão, entendeu? E aí o que acontece? Ele vai ter essa inclinação, né? Porque faz parte da cultura já brasileira, né? O misticismo, a idolatria. Então o que acontece? Começa a ver aqueles rituais, cerimônias, né? O próprio judaísmo, ele tem um lado obscuro que é a cabala, né? Que é uma ciência mística dentro do judaísmo, e
querem trazer essas coisas, mas eles têm um livro exclusivo deles, que esse livro, ele fala de ódio aos gentios, né? Então, os cristãos querem abraçar algo que, na verdade, no coração, é aquilo assim, ó, eles tentam aceitar, mas no coração deles, na raiz deles, não tem salvação para gentio, entende? Não o judeu, o messiânico, né? O judeu que crê que Jesus era o Messias. Eles querem até aceitar, mas eles não conseguem. Eles têm na raiz dele que não adianta, que quem é salvo é povo judeu. Por isso que eles querem as práticas, tentar pelo menos fazer de você um prosélito. O que é um prosélito? Alguém que se faz judeu. Então eles vão pegar, se a gente aqui virasse messiânico, nós ia fazer o quê? Tem que passar a fazer o ritual, porque eles não aceitam, né? Então, na verdade, está desfazendo a segunda aliança. Agora, presta atenção nessa leitura aí do Isaías 53, do 4 ao 10. Era esse quadro aqui que esses homens já tinham entendido, já tinham percebido, né? Como é que um judeu que conhece isso aqui não consegue enxergar Jesus como Salvador, como esse cara aqui, né? Jesus, quando se apresenta no templo, ele diz: hoje cumpre-se essa palavra. Depois vem o 55, né? Eis que o 60, né? Eis que me ungiu. Como, irmão, que alguém conhecedor não consegue perceber que Jesus era o Cristo, era o Messias, era desse, porque ele cumpre isso aqui na vida dele, né? Mas justamente no mesmo livro, eu não lembro o capítulo agora, diz que Deus cegaria o entendimento desses homens. Então, às vezes nós não entendemos, né? É tão lógico aquilo que nós estamos falando para alguém, e isso acontece até dentro da igreja, tá? Porque não esqueça que resistir à graça às vezes permanece na nossa vida, né? A gente vem a Jesus, mas ainda resistimos às instruções dele. A forma, Pedro fala da multiforme graça. O que é multiforme graça? São as várias maneiras que a graça de Deus se manifesta. A graça de Deus se manifesta na tua vida em salvação. Depois ela vem e começa a se manifestar de outras formas, através dos dons, né? Não só em você, mas para você. Alguém, por exemplo, que vem para instruir você. E é uma graça que vem sobre você. Eu recebi uma graça de ter um pastor que me instrui. E daí nós ainda conseguimos resistir a essa graça, né? Como resistimos, nós continuamos resistindo a algumas formas que a graça se manifesta. Nós recebemos uma palavra profética pelo Espírito, da forma que a gente conhece, ou como instrução, numa conversa, num aconselhamento, e resistimos. E dizemos: não, eu ainda acho que eu tenho que fazer do meu jeito, eu ainda acho que eu tenho que fazer da minha forma. Então, às vezes nós resistimos, para você ver como não é tão difícil nós entender um judeu quando ele não entende. Porque nós também nos fazemos de desentendidos. Nós muitas vezes repelimos isso de nós, uma instrução da parte de Deus. E o pior, irmão, sabe o que é pior? O pior é que nós nos tornamos, presta atenção, o que os judeus se tornaram com Jesus? Inimigos. Não todos, né? Pedro era judeu, se converteu, João, Marcos, mas em sua maioria os judeus se tornaram inimigos. Se você pegar um texto, um site, alguma coisa judaico, ele vai chamar de Jesus um traidor dos judeus, né? Então o que acontece? Aí você diz assim: meu Deus, como? Mas quantas vezes nós nos tornamos inimigos de Deus porque não queremos e aí nos tornamos inimigos exatamente daquele que vem e traz uma palavra para nós, né?
nós nos tornamos inimigos. Nós vivemos, às vezes, algumas situações, às vezes nós não precisamos falar nada, mas a nossa presença incomoda as pessoas. Mas não é o fato de incomodar, porque daí nós, com aquele cristianismo muito místico, nós vamos dizer assim, incomoda os demônios que estão na pessoa. Não, irmão, incomoda a conduta errada de vida que ela tem. Então o que acontece? As pessoas olham para nós muitas vezes e já sentem a reprovação. Mas não é uma reprovação nossa, é uma reprovação da parte de Deus. E às vezes nos tornamos inimigos, as pessoas se tornam inimigos nossos. Então o que acontece? É isso que Deus espera de nós, exatamente, que as pessoas tenham nós, por mais que elas vão nos odiar, porque a Vivi leu e disse assim, quem abandonar, depois eu quero chegar nisso, quem abandonar pai, mãe e tudo, porque Pedro disse, eu abandonei tudo, né? Ele disse, quem abandonar tudo isso receberá 100 vezes mais em número. Eu vou dar um exemplo, eu tenho uma irmã, ela está ali. Eu tinha uma irmã que está ali. Hoje, quantas irmãs e irmãos eu tenho? Muito mais, né? Então, essa é a proposta do Evangelho, né? O Evangelho traz essa fraternidade, exatamente essa profecia de Jesus. Ele diz, quem abandonar, vai abandonar um pai, uma mãe, porque discorda daquilo que você está vivendo hoje, não se preocupe, Deus vai acrescentar infinitos irmãos a mais, né? E melhor, esses são para a eternidade, porque não pode se garantir que aquele irmão que ficou em casa de sangue vai ficar na eternidade, entende? Então, para vocês verem, irmão, que cada vez mais nós conseguimos alicerçar a ideia de que igreja é uma família, pela palavra de Deus, né? A Monize leu aquele dia, agora aqui, Deus falando, não se preocupa se você abandonar a tua mãe lá, que você vai ganhar outra, ou até outras. Mas não é como a minha mãe. Claro que não é, mas vão cuidar de você, vão amar você, vão abraçar você, vão ajudar você, né? Então, mas ele diz ali também, e terão, vírgula, quando chega no final, e terão pais, mães, filhos, 100 vezes mais, né? Vírgula, com perseguições, né? Então, isso também é acrescentado na tua vida, e isso vai, na verdade, unir, né? Por quê? Porque quando você apanha de um familiar lá, você corre para onde? Né? Quando você apanha lá, você ora mais, você busca mais, você corre para dentro daqueles que são hoje a tua verdadeira família. Entende? Então o que acontece? Essas perseguições também vão ser por causa desse ponto que você precisa ser. Você não precisa falar, mas o fato de você estar presente já constrange as pessoas, né? Desde falar um palavrão até atitudes muito mais graves, né? A tua presença constrange. Então as pessoas vão olhar para você e você não vai falar nada, mas eles já vê que você reprova aquilo que eles estão fazendo. E aí ela sente isso, né? As pessoas também não pensam que o ímpio ou o que está lá não é sensitivo, ele também tem a sensibilidade, né? Ele se constrange, ele sente, e se ele conhecer um pouquinho da verdade, pior ainda, que daí ele fica mais envergonhado ainda, né? Então o que acontece? É justamente por alguém que vem nos instruir, além de nós resistir, e Paulo fala isso muito, ele diz assim, não julgue o profeta, julgue a profecia. Tá? Isso também não é base para você julgar tudo para o lado errado. Então, assim, o que acontece? Você, além de resistir à graça da profecia, e não necessariamente a profecia, eis que te digo, a profecia do ensinamento que alguém foi falar para você, uma direção que alguém foi dar para você, você também se faz inimigo do profeta. Você julga a profecia e julga o profeta. Você fica com raiva de quem foi corrigir você.
Você fica com raiva de alguém. É exatamente o que aconteceu com Jesus, né? Ficaram com raiva dele. Por quê? Porque ele veio trazendo a verdade, veio quebrando tabus, veio quebrando coisas que precisavam ser quebradas. Então, assim, irmãos, esse quadro que nós lemos aqui, do 4 ao 10 de Isaías 53, é exatamente esse entendimento. Pensa comigo. Nós lemos ali. Você leu aí na tua Bíblia? Você leu, né? Você viu tudo o que aconteceu com Jesus? Isaías falando 750 anos antes, mas nós sabemos que de fato isso aconteceu, veio a se cumprir. Então é o seguinte, se Jesus fez tudo isso, fez todas essas coisas, para que justamente nós pudéssemos ser salvos, para que justamente, ele disse assim, tomou sobre si um pecado que não era seu. O que ele disse ali? Nós achamos, o que os judeus pensavam? Deus, olha o que um fala, se és mesmo filho de Deus, desce dessa cruz. Sabe por quê? Na cabeça deles o quê? Quem está fazendo isso com ele é o próprio Deus. Ele está sendo castigado. O que o Isaías profetizou? Nós pensávamos que era Deus que estava fazendo isso com ele, mas na verdade ele estava ocupando um lugar que era nosso, né? Então olha, é tão tremendo, irmão, pelo amor de Deus, né? Olha, presta atenção aqui, irmão. Olha a perfeição de Deus. Ele dá uma palavra para Isaías falando sobre algo muito profundo, o sentimento que esses homens teriam. Ele diz: nós pensamos que era Deus castigando ele, mas na verdade era um castigo que era nosso sendo derramado sobre ele, né? Então assim, aí você pega tudo isso, tá? Tudo isso, Jesus entrando num castigo que era nosso, assumindo os nossos pecados, tomando sobre si o nosso fardo, as nossas enfermidades, e não é enfermidade de gripe, de dor na coluna, é enfermidade de alma, de coração, de muito mais profundo, tá? Tomando sobre si tudo isso, tomando sobre si, daí Paulo é mais pesado, as maldições, porque ele vai para o madeiro, para a cruz, porque ele podia morrer de qualquer outra forma, mas não, eu preciso... É tão bonito, né, irmão? Ele precisou nascer no pior dos lugares e foi morrer no pior dos lugares. Eu vou morrer aonde é declarado maldição, na cruz, no madeiro. Então, ele vai para a cruz, tomando também toda a maldição, e aí vem alguém agora dizer para nós que esse nós já passamos, né? Que se você cortar a ponta do cabelo vai para o inferno. Esse nós já superamos, nós já aprendemos, né? Que se você não fizer isso vai para o inferno, não fizer aquilo vai para o inferno. Agora vamos para algo que eu hoje estou vacinando a igreja. Vem alguém dizendo para você, não, você precisa voltar lá atrás e fazer aquilo tudo que foi feito. Não, meu amigo. Jesus passou por tudo isso para que não fosse necessário eu passar. Mas e por que Jesus fez isso? Porque estava com pena da gente? Não, irmão. Para justamente provar o que eu falei no início. O homem é impossível salvar a si mesmo e ele tem total necessidade e dependência de Deus. Ele não faz nada sem Deus, né? O que o judeu acreditava? Eu pequei, sacrifico um boi, sacrifico um cabrito, sacrifico uma ovelha e está tudo certo, né? E está tudo bem. Aí Deus já vinha avisando eles, né, irmão? Eu não quero que sacrifique, eu quero que me ame, eu quero que me obedeça. Eu não quero os seus dízimos, eu quero que me obedeça, né? Eu não quero sacrifício nem oferta, eu quero que vocês me amem. Eu quero o relacionamento.
Isso ele já falava no Antigo Testamento. E Jesus vem esclarecendo tudo isso que eles não entendiam. Entende? Eles eu não quero. Tá bom, se eu pecar eu vou ali e sacrifico. Como o católico pensa, né? Se eu pecar eu vou lá e confesso para o padre e está tudo certo. Aí eu tomo a Eucaristia. Algumas pessoas aqui eu notei que não sabiam, né? Que a Eucaristia representa sacrifício de Cristo. Então todo domingo o padre sacrifica Jesus de novo na cruz. O Hebreus diz o quê? Que é impossível crucificar a Cristo novamente. Aí eles vão lá e sacrificam todo domingo Jesus novamente para dar uma hóstia com gosto de papelão na tua boca, né? Porque você acredita que o quê? A mesma coisa que um judeu. Pequei, então vou lá, confesso para o padre me absolve, e aí eu domingo tomo a Eucaristia e está tudo certo, né? Deus já vinha avisando há muito tempo e dizendo: eu não quero isso, eu quero fé, porque o meu justo viverá pela fé, né? Tem gente, uns preguiçosos, que diz que viver pela fé é comer na casa dos irmãos e receber a oferta dos outros, né? Não é isso. Viver pela fé é viver em obediência a Deus, né? É viver o salvo, ele vive pela fé, ele vive em obediência, porque isso o Espírito Santo faz na vida dele. Então, meus irmãos, o que Deus sempre buscou na vida, Deus sempre tentou mostrar para os homens, e você vai ver essa luta vindo. Como é que é o livro de Juízes? Vamos para o livro, olha o livro de Juízes. O livro de Juízes, todo ele quase é assim. E o povo esquecia de Deus, e aí os inimigos começavam a invadir as suas terras e tomar as suas coisas, e parará. Aí o povo aí você vai ver ali, irmão, se eu sou Deus, dá bem que eu não era Deus, e não sou Deus, mas se eu fosse Deus, eu mandava fogo, queimava todo mundo de novo. Eu não ia mandar água do dilúvio, eu ia mandar fogo mesmo, né? Porque a água vai que o cara sabe nadar, entendeu? Fogo não tem, né? Porque é o seguinte, o livro de Juízes inteiro é assim, e o povo voltava-se para Deus e Deus voltava-se para o povo, né? E o povo voltou a pecar, e aí começava a viver as consequências do pecado. O que acontecia? Quem é que Gideão lutou contra quem? Os midianitas. Então o que acontecia? Os midianitas iam lá, invadia, eles faziam, os midianitas eram espertos, né, irmão? O povo hebreu ia lá, plantava, maravilha, e os midianitas tudo quietinho. Eles não eram, não, irmão, é tremendo. Aí nascia o trigo, aí o povo hebreu ia lá, colhia o trigo, malhava o trigo, aí os midianitas, chegou a hora, os bobalhão trabalharam para nós, agora nós vamos lá. Descia lá, tomava toda a colheita deles. Não é assim que a Bíblia fala? É assim, quem é chamado, escolhido de Deus, irmão, quando vai para a desobediência, fica vivendo vida de bobo, entendeu? Ele produz, o Ageu profetiza, vocês estão como com bolsos furados, né? Vocês colocam o dinheiro do bolso, mas ele desaparece. Vocês colhem, mas a colheita não dá para nada, né? Porque fica vivendo vida de bobo. Entende? Quem desobedece, quem é escolhido de... mas o meu vizinho desobedece, não tem problema. Então vai ver que ele não é escolhido de Deus. Porque é ímpio, está entregue para a iniquidade mesmo. É iníquo, está entregue para a iniquidade. Mas quem é escolhido de Deus, quando desobedece, vive vida de bobo. Bota a nota de 100 aqui, quando vai botar a mão de volta, só tem 2. Mas onde é que eu gastei? Não sei. Né? Mas eu trabalhei tanto, chegou no final do mês, cadê meu dinheiro? Desapareceu. É isso que o Ageu fala, né? O povo não vê a produção, o povo não tem uma vida, fica vivendo. Vem o midianita e levava tudo.
Mas quando aí o povo começava a dizer, meu Deus, nós esquecemos de Deus, olha só o que a gente fez, aí começava a brotar o arrependimento no coração do povo, aí Deus vinha com misericórdia, e aí levantava levantou Débora, levantou o Sansão, aí levantou o Gideão, né? E foi levantando gente para ter, cada vez que o povo, ele via o povo pedindo misericórdia, ele dava, né? E aí levantava um homem para ser juiz em Israel e ajudar esse povo, né? Não era assim? Era assim. E nós não podemos viver dessa maneira, irmãos. Nós não podemos viver, né, sempre contando com isso. Agora, Deus não vai levantar mais um juiz. Deus não vai mais levantar alguém para nos salvar. Já levantou, né? Jesus já veio. Não adianta você ficar contando agora que, eu vou desobedecer um pouquinho ali, quando apertar eu clamo por Deus, né? Agora não tem mais. Agora já era. Agora você tem a palavra, não tem mais juiz nem advogado. Agora é só o tribunal final. Se você ficar brincando, né, o tribunal vai te pegar. Então, nós precisamos observar exatamente a forma que todos os exemplos que nós lemos na Bíblia os pais, como os heróis da fé, né? O quadro de heróis da fé viviam. Heróis da fé por quê? Porque eles acreditavam também, mas eles acreditavam e obedeciam. Deus falava, eu acredito, Senhor. E o que tu vai fazer agora? Vou obedecer, né? A gente resiste, né? Gideão resistiu. Eu, o menor da minha casa, é tu mesmo, Gideão. Mas a minha família é a menor da tribo. Não pode ser. Isso era resistência, né? Quando você vai resistindo. Mas chegou uma hora, ele tentou, bota o algodão, tira o algodão, molha o algodão, não molha, põe no seco, bota fogo no algodão, qualquer coisa Deus ia fazer para provar. Ó, Gideão, eu estou contigo. Entendeu, irmãos? Então, diante disso, que nós possamos viver uma vida em obediência, assumindo aquilo que Deus nos dá como direção, assumindo a palavra, né? Nós podemos ter referência bíblica de desobediência do Antigo Testamento, podemos. O que nós não podemos mais é ficar brincando tanto, né? Tem referência? Muitos aqui se identificaram quando eu falei planta, mas quando colhe não aparece, né? Bota o saláriozinho no bolso, mas ele some. Entende? Então aproveite essa palavra dessa noite e diga, não, eu preciso mudar. Eu preciso, porque realmente eu não consigo entender o que acontece com a minha casa. Eu não consigo entender o que acontece com a minha vida. E infelizmente, irmãos, eu falei com alguém aqui terça-feira, ali na frente. Eu disse, olha o salmista, ele enxergou Deus como? Como é que aquele salmo que Davi fala? Eu vi Deus vindo nos altos céus. Ele vinha em redor dele uma nuvem negra com raios, trovões e não sei o que. E saía raios daquela nuvem e trovões e tal e tal. E eu pude ver então os meus inimigos fugindo. Ele viu, sabe o que, irmão? Nos olhos humanos, uma tempestade. E os inimigos foram embora com medo de raio, de trovão, e foram embora. Mas ele viu que era Deus fazendo aquilo, né? Então talvez nós podemos observar Deus aonde nós às vezes demoramos para observar. Se na tua casa, eu vou pegar aqui agora, a parte teórica deixa para o Espírito agora. Se na tua casa você está vendo que a colheita está desaparecendo, então presta atenção se não é Deus chamando a tua atenção. Se é Deus não chamando a atenção para você e dizendo, ei, você não está percebendo? Se volte para mim, se volte em obediência,
Eu preciso de você por completo. Entende? É soberania minha. Aí você diz assim, tá, mas Deus não é onipotente, pode todas as coisas. Por que eu não posso resistir a Ele e tal, e não sei o quê? Exatamente, irmão. A hora que Deus quer fazer, Ele faz. Só que o que acontece? Acontece que aonde está o teu coração, está o teu tesouro, não está? Não diz isso a Bíblia? Só que o que acontece? Muitas vezes o teu coração está tão ligado em algo que você já deveria ter entendido que a soberania de Deus vai agir. E se esse algo for bom para você, vai acontecer. Entende? Se você entendeu que a tua vida é pela fé, você vai entender completamente que o seguinte, não há o que você fazer, não há o que você sofrer. Deus vai operar. Deus vai fazer. A Carol chorou muito tempo pela família dela. E um dia eu disse para ela, quando você parar de chorar, Deus vai abençoar. Quando você parar de colocar o teu coração totalmente nisso, como se isso dependesse para que a tua vida andasse, você vai ver como Deus vai fazer. E quando ela tirou isso do coração dela, quando ela parou, não é que ela tirou, o desejo ela tinha, mas ela tirou isso da área do sofrimento. Ela tirou isso como se isso é importante, tão importante para mim. Mas Jesus disse, se você não largar isso, você não é digno de mim. Não foi isso que ele disse? Se você não largar pai, mãe, você não é digno de mim. Se der mais valor para isso, agora quando você diz assim, não, a minha vida é com Jesus, independente de quem tiver à minha volta. Que é Chapolin, sabe? Siga-me os bons, né? É assim que o Chapolin fala, né? Siga-me os bons, entendeu? Independente de quem tiver na minha volta, isso não vai atrapalhar a minha vida com Deus e aquilo que eu tenho que fazer com Deus e para Deus. Quando você abre o teu coração para isso, quando você, ou na verdade, tira essas coisas como empecilho para que você faça algo, para que você viva realmente com Deus, as coisas começam a acontecer. Ah, meu marido não está aqui hoje, ou eu nem marido tenho, estou esperando, né? E daí? Mas eu estou aqui. Eu estou, e onde eu vou eu falo do amor de Deus, e onde eu vou eu prego, e eu não deixo de ter a minha comunhão com Deus. Porque tem muita gente que se folga, né? Diz, meus pais não são crentes, então sou obrigado a fazer tal coisa. Não é obrigado a nada, né? Porque o meu marido... Não, é claro que tem coisa, a Bíblia diz, principalmente para as mulheres que não têm marido crente, sejam submissas aos seus maridos, porém tudo tem limite. A submissão não pode quebrar as leis de Deus, né? Então o marido, não, bebe. Não, não posso beber. Né? Vamos num lugarzinho aí. Não, não posso. Não posso. Mas o que é isso agora? Não, meu amigo. Só que tem coisas que tem limite. Né? A gente não... É engraçado porque as mulheres colocam muitos limites não cristãos, quando não são cristãs, né? Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, isso aqui, não sei o que. Aí vira crente, aí diz, não, agora eu tenho que liberar tudo porque não. Nós, que nem a lei dos homens, né? A lei civil, a lei da constituinte do país, nós vamos com ela até ela começar a quebrar as leis de Deus. Se ela quebra as leis de Deus, nós não respeitamos mais. E aí o cara tem que ser macho, né? Porque é a mesma coisa que dizer aqui, tu vai casar um casal de homossexual. Não vou. Mas a lei diz que sim. Então pode me prender, pode me fechar as portas, mas homossexual não caso, né? Mas a lei diz que pode. Não interessa o que a lei diz. Se a lei diz que pode, o que a Bíblia diz que não pode, eu estou na Bíblia.
Né, irmãos? Amém? Porque nós vivemos pelo quê? Pela fé. Se nós somos justos, vivemos pela fé. Obediência. Isso é para salvo. Se você não vive pela fé, você não está no caminho da salvação. Viver pela fé não é viver por crença, viver por obediência. É crer na palavra de Deus e obedecer aquilo que ela diz. Amém, meus irmãos?